O chocolate reduz a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea, além de estimular o bom humor. Ele também auxilia no relaxamento muscular e no equilíbrio emocional. O chocolate é o alimento mais conhecido produzido a partir do cacau. Em barra, líquido ou em pó, dificilmente encontramos alguém que não goste do seu sabor. O chocolate é universal, né? Você tá tendo um dia ruim, é chocolate. Você tá tendo um dia bom, é chocolate. Você quer presentear alguém, é chocolate. Aí chocolate significa pra mim felicidade, né? Às vezes quando eu tô um pouco triste, um pouco assim na TPM, chocolate pra mim assim é essencial. Eu amo o chocolate, é muito gostoso. Ele fica derretendo na boca, é muito bom. Pra mim é qualquer hora, eu adoro o chocolate. Desde os mais doces aos mais intensos, os mais tradicionais ou premiums, tem para todo gosto e todo bolso. Mas quais são os caminhos que esse produto percorre até chegar aqui prontinho para o consumidor? Bem, para entender esse processo, a gente vai até a Bahia conhecer a cadeia produtiva do cacau, já que sem o fruto não tem chocolate. O cacaueiro é originário da chuvosa bacia do Rio Amazonas, na América do Sul, e chegou na Bahia no século XVII. O estado já foi o maior produtor de cacau do mundo. Em 1986, a Bahia colheu 400 mil toneladas do fruto, quase 90% de toda a produção nacional. Isso trouxe para o estado grandes indústrias e muita visibilidade. Porém, uma série de infortúnios fez a produção declinar e o cacauicultor sofre as consequências até hoje. O mais marcante foi no final da década de 80, quando uma praga fazia as folhas do cacaueiro murcharem e os frutos apodrecerem ainda no pé. Era a vassoura de bruxa. A gente teve uma quebra muito grande dos produtores, muitos produtores ficaram endividados nesse período e isso trouxe uma dificuldade de retomada. Nos últimos anos, a gente tem visto um esforço de toda a cadeia, produtores, indústria, governo, para que essa situação mude. A vassoura de bruxa ainda existe, mas hoje os produtores conseguem identificar e conviver melhor com ela. Através de manejos mais adequados, boas práticas de produção e plantas mais resistentes. E vários são os institutos, entidades e empresas que desenvolvem pesquisas para o melhoramento do cacau. Nesse espaço de coworking, 22 profissionais, entre técnicos, biólogos, engenheiros civis e engenheiros agrônomos, desenvolvem os seus projetos. Pesquisas na área de irrigação de precisão, sistema agroflorestal e testes de clone são feitos nessa área. A sala, no Centro de Inovação do Cacau, o SIC, em Ilhéus, está fazendo a validação de cerca de 100 genótipos de cacau no momento. Aqui tem um observatório que monitora em tempo real o desenvolvimento da cultura. O SIC abriga também um laboratório de análises de amêndoas de cacau, prestando serviços a produtores e à indústria processadora. São testes de qualidade para detectar defeitos, classificar e avaliar a fermentação, medir o nível de acidez e percentual de gordura, por exemplo. O teste é feito manualmente, com a abertura das amêndoas e análise visual seguindo padrões pré-estabelecidos. Um bom classificador avalia cerca de 300 amêndoas em 30 minutos. Mas uma máquina desenvolvida no centro pode otimizar esse trabalho. Ela faz a análise de 100 amêndoas em apenas 3 segundos. O gerente de classificação, Cristiano Santana, porém, garante que o trabalho manual não será substituído. A gente, através de testes de validação, consegue ver que a máquina consegue chegar a 98%, né, de acerto, mas volta e meia a gente tem variedades de cacau que não se enquadram, né, perfeitamente aos parâmetros, né? O SIC é o responsável também por atribuir o selo de indicação geográfica às amêndoas de cacau baianas. É um reconhecimento que as regiões, né, que produzem serviços ou produtos específicos, né, que tem aquela expertise, elas obtêm através do INPI ou pelo Ministério da Agricultura. Mas não é só isso. O centro trabalha também na reconstrução da imagem do cacau, reposicionando o Brasil no mercado. E vai além.
A gente está aqui no espaço do Laboratório de Análises Sensoriais e essa aqui é a roda dos sabores. Aqui estão algumas das nuances que o chocolate pode ter: florais, picantes e até frutado, com sabores de frutas secas, frutas tropicais, frutas vermelhas. Aqui é feita a análise degustativa do cacau e do chocolate. Assim como o vinho e o café, existem pessoas que têm essa capacidade analítica de avaliar um bom vinho, um bom café ou um bom cacau e dizer quais os atributos sensoriais que a gente está vendo aqui nessa roda, né, de frutas, de amadeirados, sabores que esse cacau tem. Mas de onde vem o cacau? Hoje, pelo menos 14 estados brasileiros têm iniciativa de plantio de cacau. São cerca de 93 mil produtores, a maioria pequenos e médios, com em média 5 hectares cada. São 5 indústrias processadoras e 20 chocolateiras instaladas no Brasil. Entre empregos diretos e indiretos, são mais de 200 mil. A produção de amêndoas está concentrada principalmente nos estados do Pará e da Bahia, que juntos detêm 93% da produção, seguidos de Espírito Santo e Rondônia. Hoje nós somos o 7º produtor mundial, né? Já fomos entre o primeiro e o segundo. Então, hoje produzimos metade do que produzíamos há 30, 40 anos atrás. Então, o Brasil, a gente enxerga como uma grande oportunidade para a gente se posicionar cada vez mais como um fornecedor de cacau sustentável para o mundo. Na Bahia, onde 28 mil agricultores se dedicam ao cultivo, o cacau é produzido tradicionalmente em sistema cabruca, em meio à Mata Atlântica, sistema agroflorestal ou a pleno sol. Andando por esses caminhos na fazenda Cantagalo, a gente consegue entender certinho qual é o sistema de cabruca. Aqui, o cacau é plantado em meio à Mata Atlântica. Isso garante boa qualidade do fruto e também sustentabilidade. A propriedade é da Cláudia Sá, uma das maiores produtoras de cacau do país. A Cantagalo é uma das 14 fazendas da família que tem tradição de 60 anos no cultivo do fruto. O leque de produção aqui é variado. O mel do cacau é um dos produtos mais nobres e tem mais valor agregado, cerca de 25% maior do que a polpa do cacau. Pode ser obtido em meio às folhas de bananeira em um terreno em declive ou em modernas prensas de inox. O produto tem sabor doce, concentrado e ainda é pouco explorado. O trabalho do dia a dia é puxado. Cláudia percorre as plantações e fica de olho na qualidade, maturação e sinais de pragas. A colheita é feita manualmente, assim como a quebra dos frutos. Mais uma vez, as poucas máquinas à disposição podem esmagar ou cortar as amêndoas, o que compromete a sua qualidade no final. Por isso, hoje, o custo da mão de obra corresponde a cerca de 70% do faturamento. Como a maior parte dos cacaueiros está debaixo da Mata Atlântica, entrar com trator na área também não é possível. E além de todas as dificuldades, manter a cabruca é um desafio também pela produtividade e rentabilidade. Então, para você ter uma ideia, a diferença de produtividade entre cabruca e pleno sol é de 3 vezes. Enquanto eu tenho uma produtividade de 40 arrobas por hectare em média na cabruca, eu falo Cantagalo, porque ainda é mais baixo se a gente falar a nível Brasil, né? E no pleno sol eu tenho de 120 a 180 arrobas por hectare, sem nenhuma diferença no preço. Então, muitas vezes a gente questiona essa questão, né? Porque a gente está preservando o meio ambiente e a diversidade de animais, né? E biológica também. Então, a gente fica buscando como sobreviver num ambiente que, apesar de ser maravilhoso, sustentável, equilibrado, né, a gente não tem a questão financeira equilibrada. Mas comprometer a mata não é nem de longe uma alternativa. Hoje o bioma Mata Atlântica é o que teve a maior devastação, né? A gente tem uma conservação de 20% desse bioma e grande parte dele está aqui no estado da Bahia e o cacau teve muita influência nessa conservação. A Mata Atlântica é o bioma com a maior biodiversidade, tá? Maior número de espécies, tanto de animais, de plantas.
mesmo comparado à Amazônia. Por isso, como Lucimara costuma dizer, as amêndoas da Cabruca carregam muito mais do que o sabor do chocolate. Elas possuem também o gosto da proteção ambiental e social e geração de renda. Por isso, há um movimento para diferenciar as amêndoas produzidas nesse sistema. Inclusive práticas para o adensamento das plantas e aumento da produtividade. Depois da vassoura de bruxa, que descapitalizou os produtores, uma seca severa em 2015 também comprometeu milhares de árvores. Na Bahia, estima-se que 50 mil pés de cacau morreram. Todo produtor de cacau vende a amêndoa fermentada e seca para a indústria moageira. Na fazenda Cantagalo, o cacau mole é levado para a casa de coxo, onde passa por fermentação. Nesse ponto, o cacau fino tem um tratamento de controle de temperatura diferenciado. O próximo passo é a secagem por estufa ou barcaça, terreiros muito parecidos com os de café, onde a amêndoa fica por 15 dias sendo revirada. Esse local pode ser em cima das antigas casas dos trabalhadores e o telhado móvel protege os grãos das intempéries. Uma máquina separa os grãos de acordo com tamanho e homogeneidade. Um laboratório sensorial localizado na fazenda faz a classificação do grão. Da fazenda da Cláudia saem amêndoas de cacau tipo 1, as mais comuns, especial, fino ou premium, varietal e premiados. Em 2021, aliás, ela ganhou o primeiro lugar no Concurso Nacional de Qualidade do Cacau, na categoria varietal. Em breve, amantes de chocolate e curiosos poderão conhecer de perto todo esse processo. Cláudia Sá quer implementar o turismo de experiência, com hospedagem e imersão na cultura cacaueira. A poucos quilômetros dali está a maior empresa de cacau do mundo e um dos únicos centros de pesquisas dedicados ao cacau. São mais de 700 germoplasmas de variedades do fruto. O objetivo é fazer melhoramento genético para plantas mais resistentes, para um setor mais moderno, inclusivo e sustentável, além de aperfeiçoar as práticas de produção. Para isso, foi implantada uma área de testes. Esse é outro sistema de produção do cacau. Diferente da Cabruca e do sistema agroflorestal, aqui não há nenhum tipo de árvore em volta, apenas pés de cacau. E é interessante que a cada duas fileiras de plantas, há essa rua de cerca de 4 metros. O solo aqui também é totalmente preparado e tem um desnível para que possa ocorrer melhor o escoamento de água e da fertirrigação. É uma área de teste agronômico em que gostaríamos de avaliar qual o impacto das diferentes concentrações de nutrientes no desenvolvimento e produtividade do cacaueiro. Além disso, testar se essas diferentes concentrações afetam a resistência à doença e também a questão de sabor e características de qualidade da amêndoa. Além da preocupação com a produtividade, já que esta área pode render até 3 toneladas por hectare, a indústria cacaueira também está focada no produtor e nas famílias. A Escola Municipal Virgínia Mars atende cerca de 200 alunos, filhos de pequenos produtores da região. Na matriz curricular está a disciplina Cacau para Gerações. Aqui eles também aprendem sobre sustentabilidade e combate ao trabalho infantil. São estimulados em projetos culturais e a escolher qual caminho seguir. A vida dessa Cláudia, a Mascarenhas, cruzou com o cacau por acaso. Ela adquiriu a bela fazenda Caminho das Águas para passar os finais de semana com a família. O potencial da área era grande, assim como os desafios a serem enfrentados. Quando essa propriedade foi adquirida há mais de 15 anos pela Cláudia Mascarenhas, essa área de Cabruca já estava formada. Alguns cacaueiros aqui têm mais de 50 anos. Por isso agora um projeto visa implementar melhorias para aumentar a produtividade. Então é uma área que ela vinha recebendo poucos tratos, pouco manejo. Com isso ela começou a ter muita sombra, baixa densidade, ou seja, baixa quantidade de plantas por hectare. Ele tem dentro dele um adendo que se fala de produtividade. Assim bem como também assessorar o produtor a ter acessos a insumos, fertilizantes mais tecnológicos e também defensivos que vão auxiliar a redução de pragas e doenças.
Esse programa de assistência continuada já atende mais de 4.000 fazendas e 11.000 famílias pelo Brasil. Na propriedade da Cláudia, o resultado, espera-se, é aumentar a produtividade, que hoje fica em torno dos insuficientes 10 a 15 arrobas por hectare, para 50. É possível, porque essa era a produtividade média nos idos da década de 70 e 80, na área de cabruca. Então a gente acredita que, manejando a cabruca, dando todo o suporte ao produtor, orientação técnica, a gente possa voltar aos níveis da década de 70 e de 80. Outra área da cacauicultora, antigamente ocupada com pasto, estava degradada. No local, hoje totalmente recuperado, está um jardim clonal. Uma área a pleno sol também está sendo implantada. Mas os dilemas continuam. Hoje o maior desafio é a mão de obra. A mão de obra é muito escassa. E o segundo desafio são os insumos, que são os adubos, né? Que tem uma variação muito grande de preço. A amêndoa de cacau que sai das fazendas vai até as moageiras, onde são processadas e saem como licor, manteiga ou pó de cacau. De lá, são destinadas às indústrias chocolateiras. Mas engana-se quem pensa que o cacau só serve para produzir chocolate e receitas doces. A chefe baiana Mereci Rocha prova que os derivados do cacau são excelentes ingredientes para diversos pratos. O chocolate veio de uma emulsão com pimenta. Então era uma coisa um pouco indefinida, não para o doce, mas uma emulsão energética. Alguns clássicos, como quiche, como a patachuca, a massa de bombinha, profiterole e a massa folhada, feita com manteiga de cacau. E realmente, o fruto de ouro movimenta riquezas. Mesmo com a produção abaixo do necessário, o setor movimenta bilhões todos os anos. O Brasil é o 5º país em volume de vendas de chocolate no varejo. Em 2022, o setor de chocolates, balas e amendoim exportou para 167 países e movimentou mais de 527 milhões de dólares. São cerca de 37 mil empregos diretos. Mas o consumo interno ainda é baixo. Cada brasileiro consome, em média, 3,5 kg do doce por ano. Mas o cenário é promissor. No primeiro trimestre deste ano, a produção de chocolate aumentou 9,8% em relação ao mesmo período de 2022. No total, foram 219 mil toneladas. O aumento é maior que o registrado durante todo o ano passado inteiro, que foi de 8%. Até junho de 2023, o volume exportado foi de 17 mil toneladas e meia. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Balas e Amendoins, o sucesso do produto nacional está na qualidade do cacau produzido aqui e em toda a cadeia que envolve a produção. O Brasil é um dos poucos países que fecha toda a cadeia do chocolate, né? A gente produz cacau de qualidade no país, a gente produz leite, produz açúcar, a gente tem todas as condições de produzir e produz o chocolate aqui até ele ficar prontinho e chegar na mão do cliente no dia a dia. Outra questão importante ressaltar é que a indústria vem sempre trabalhando um cardápio muito vasto para atender todo tipo de demanda. Então você tem produto com menos teor de cacau, produto com mais teor de cacau, enfim, produtos que atendem todos os tipos de consumidores. E o chocolate, quando consumido, e é o que a gente recomenda dentro de uma dieta equilibrada, faz bem para a saúde e traz muita felicidade. Hoje, a produção brasileira de cacau é insuficiente para atender a demanda das mais de 20 indústrias chocolateiras. Por isso, uma parcela da amêndoa utilizada aqui vem de outros países. Mas a cadeia cacaueira vem trabalhando para levar o fruto e os produtos derivados daqui para o mundo. Com foco no esforço coletivo para alavancar a produção do cacau, o Ministério da Agricultura também está atento à questão.
Então nós estamos trabalhando muito para que o cacau cada vez mais aumente a sua produtividade, pois tem um ambiente de mercado muito promissor e que a gente também colha os frutos do impacto ambiental, porque é uma cadeia produtiva que gera as externalidades muito positivas ambientais. Então todo esse esforço, projetos de sustentabilidade de todas as morangeiras, das chocolateiras, para que essa realidade da produtividade na Cabruca seja alterada é importante. Para além disso, existem diversos projetos em novas áreas e tudo isso vai fazer com que, aliado à produtividade do que já existe, mais novas áreas, a gente retome a autossuficiência e volte a ser exportador de cacau. A gente acredita que isso vai acontecer em breve. Para os especialistas, é preciso deixar o passado para trás e olhar para o futuro. O universo do cacau é vasto e ainda há muito a ser explorado. Empoderar o produtor e oferecer alternativas são alguns dos caminhos a serem percorridos. A informalidade, baixa produtividade, falta de assistência e acesso reduzido a créditos ainda são alguns entraves para a maioria deles. Mas a união da cadeia e a força do cacauicultor, aliados à paixão pelo cacau e pela mata, estão fazendo a diferença rumo a uma produção mais sustentável e autossuficiente. O cacau é o que move essa gente. Eu acho que o cacau é a minha história, né? Quando nasci, a gente já tinha o cacau. E o cacau foi um reencontro na minha fase adulta. E não só me deu essa capacidade de criar meus filhos e de me manter independente, como também me trouxe de volta a alegria de estar no campo, a energia. Então, o cacau para mim é isso, é vida, é alegria. Quando eu adquiri essa propriedade, eu entrei aqui na Cabruca e me apaixonei. E pela mata, pela conservação, hoje o cacau para mim é minha vida.